Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento, difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera, uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado, e jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras, que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido. Sempre três caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos dois primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos dois primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem dois jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns. Existem elementos que colaboram para o sucesso do Felipe Luiz. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo. Tanto é que ele já tem as licenças da CBF, agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Felipe Luiz. Ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra. Porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Felipe Luiz, ele dificilmente passará por isso.
Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Felipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Felipe Luiz um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele. E vai apoiar o Felipe Luiz. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas, são 48 milhões de pessoas. Né? As pesquisas apontam isso: 48 milhões de pessoas. Isso é um quarto da população brasileira, velho. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Felipe Luiz, estão felizes com a vinda do Felipe Luiz e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então, o Felipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Bota o Michael, né? E aí vai resolvendo a parada na parte ofensiva. O Gerson, de novo, jogou um absurdo. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Tem que botar o Gerson para jogar na seleção. Né? Porque é um absurdo o que está jogando o Gerson. Eu sei que o treinador da seleção brasileira pensa também que esses jogadores que jogam no exterior têm uns confrontos mais difíceis contra as equipes mais difíceis, principalmente quem joga na Premier League, né? Que é o caso do Paquetá, mas o que o Gerson está jogando... Gente, é só ver o que ele fez nessa partida. Né? O gol começa com a finalização dele, o goleiro rebate e vem o gol. Né? Ele cria algumas boas possibilidades para o Flamengo fazer gol. Ele mesmo tem duas finalizações que passam muito perto e que quase... Ele está sempre onipresente. Aliás, como perde gol o Flamengo, né? Mas todo jogo perde muito gol. Não, o Flamengo, porque cria muita possibilidade. Eu acho que o Zinho falou uma coisa. Mas o Mauro falou tanto de aproveitamento hoje aqui. O aproveitamento do Flamengo é muito baixo. Se o Flamengo fizesse metade do que cria, ganharia de 4-5 todo jogo. Metade do que cria. Metade só. Eu estou falando assim, se você vê, o Flamengo agora vai ter um tempo, de repente o Gabriel pode treinar mais, pode intensificar os treinamentos, finalização... Né? Mas ele treinou bastante nos últimos tempos aí, né? Sim, o que ele mais fez foi treinar. Mas isso precisa aprimorar, né? Aprimorar. Ter esse refino na hora da finalização. Essas bolas que ele entra na área, ele não costumava perder. Falta um pouco de jogo também, de ritmo de jogo. Tem que estar mais inteirado com o time e tal. O Flamengo, gente, com todo respeito ao Bahia, eu respeito muito o Bahia. O Bahia tem um bom time, é legal ver o Bahia jogar, eu gosto de ver o Bahia jogar, mas um confronto como esse... Não jogou mal sábado, né? Um confronto como esse, vai pegar um adversário muito melhor que ele. Você está falando de finalizações, até que nesse jogo, o Flamengo até que acertou quase 50% no alvo, que chutou 13 e acertou 6. É bem melhor do que o Bahia, que o Bahia podia ter feito o primeiro gol com o Tassiano. Olha aí os números do jogo, ó. Olha lá, 54. O Flamengo teve mais posse, 54-46, finalizou mais, 13-9, finalizações certas, 6-2, grandes chances, 4-1, ações da área rival, é uma lavada, 29-10, e recuperações altas, 16-5, outra lavada. Mas tá vendo, ó, chutou 9 e acertou 2 no gol, o Bahia. O Flamengo até quase chegou a 50%, né? 6 sobre 13 ali, dá 40 e tantos %, que é um percentual alto, perto do que a gente tem visto, eu estou falando e reclamado desde o começo, percentuais de 30%, abaixo disso, inclusive. 15ª vez que o Rogério Ceni enfrenta o Flamengo. Esse dado é impressionante. É muito grande, né? Não ganhou com Fortaleza, não ganhou com o Cruzeiro, não ganhou com o São Paulo e tal. E nunca conseguiu vencer. Será que isso já aconteceu na história do futebol brasileiro? Treinador enfrentar em equipes diferentes o mesmo time 15 vezes e perder as 15? É uma boa estatística para ser levantado. É um bom dado para ser levantado. Agora, o Santiago Arias saiu do jogo ontem, pegou um avião e foi lá se apresentar à seleção da Colômbia. Mas ele podia ter saído dali para a cadeia. O pênalti que ele faz no Michael... É muito violento, ele dá um soco, não é que ele faz uma falta, ele faz a falta, já seria um pênalti, o
Cara, ele vira e dá um soco. É uma atitude. Aí o árbitro ainda precisou ir no VAR para ver. Mas do jeito que ele saiu, ele acha que não fez nada. Impressionante. Também fiquei impressionado com a cara de pau. Você viu o murro que ele dá? A gente, pô, cara, você tá brincando, né? É que ele pega com as pernas por baixo e aí ele fecha a mão assim, dá no rosto do Michael, podia ter machucado, enfim. O rosto tinha que sair preso. E ele foi um dos piores, se não o pior em campo. Aí acaba com isso aí. Com essa cena, mas é como disse o Zinho, parece que não aconteceu nada, né? Só antes da gente ouvir os dois treinadores, Zinho, você acha que o Alcaraz pode ser uma ameaça ao De La Cruz no meio campo do Flamengo? Olha, assim, depende daquilo que vocês estavam falando aí de o jogador tá chegando, ganhar condicionamento, se entrosar. Tava falando do Depay também no Corinthians, né? Sim. O Mauro até falou assim, ó, nesse momento ele pode ser banco. Por quê? Porque precisa melhorar, o treinador falou, o Ramon, ele é um jogador com envergadura boa, jovem, tem força física e tecnicamente ele é um cara que até chega mais dentro da área do que o De La Cruz. Mas o De La Cruz, aquele De La Cruz que chegou ao Flamengo, aquela contratação bombástica e que ele estreou e foi muito bem, o problema do De La Cruz foi pós-Copa América. Eu acho que ele ainda é titular. Para mim, ele ainda é titular, voltando a jogar. Agora, se ele continuar não rendendo e esse garoto subir de produção, ganhar confiança, jovem, físico bom, tem técnica, é bom jogador. E vamos lá, desempenho é o seguinte, se a gente for parar e analisar esses dois jogos do Felipe Luiz à frente do Flamengo, tudo bem, não foram 2 jogos de gala, um show da equipe do Flamengo, mas foram 2 jogos que ele prometeu e cumpriu. Um time extremamente ofensivo, um time inclusive melhor fisicamente, mas eu acho que é melhor fisicamente porque está correndo certo, está correndo melhor, não está desesperado atrás da bola como era anteriormente, e é um time com uma marcação alta, extremamente alta e intensa a todo momento. Sobretudo no primeiro tempo, que é quando os jogadores estão muito melhor fisicamente. No segundo tempo acaba caindo um pouco de rendimento, o que é normal. Mas o Felipe Luiz, desde a sua entrevista coletiva, desde a primeira vez que ele falou como treinador do Flamengo, e ele prometeu isso, que seria um time extremamente ofensivo, e tem sido. Quem teve a oportunidade de ver o mapa de calor do jogo do Flamengo, do time do Flamengo, diante do Bahia, foi um mapa de calor extremamente ofensivo. E é isso que eu tenho gostado na equipe do Flamengo. Mas o Flamengo com o Felipe Luiz tem demonstrado um problema que já vem demonstrando há muito tempo. Não é o problema do Felipe Luiz e eu tenho certeza que ele vai corrigir isso. O Flamengo não aproveita as oportunidades. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Bahia. E vai chegar um determinado momento que essas oportunidades vão fazer falta. O Flamengo criou muitas chances de fazer gol contra o Bahia, por exemplo, mas fez apenas 2 gols. E fez o segundo gol ali no último lance, através de um pênalti, que foi um pênalti extremamente juvenil do jogador do Bahia, mas o Flamengo, se a gente for parar e analisar, em várias finalizações que teve, botou apenas 1 pro gol. Então eu acho que isso precisa evoluir. Eu acho que o Felipe Luiz agora ele vai ter tempo para trabalhar isso, porque tem uma data FIFA agora. Ô, Lucas Pedrosa, tem um outro ponto nessa história só toda? para finalizar meu comentário em cima do desempenho do Flamengo, o que eu tenho gostado também é que os laterais têm ido muito lá na frente. Inclusive o primeiro gol do Flamengo, se a gente for parar e analisar, marcado por Ayrton Lucas, foi uma jogada do Wesley, que fez uma jogada ofensiva muito boa pela ponta direita, e o Ayrton Lucas, que estava lá, aproveitou a oportunidade, uma bola rebatida do goleiro, conseguiu botar a bola para dentro. Então é isso. Só para finalizar meu assunto, perdão, Pedrosa. O ex-lateral, o treinador abençoando os laterais do Flamengo, o Lucas Pedrosa, essa irregularidade de um tempo para o outro que o Vene trouxe aqui, eu falei isso na semana passada sobre como a gente vai encontrar isso daqui para frente para a temporada, pelo que eles já jogaram de jogos até aqui e pelo que ainda faltam. E aí agora, além da questão física, tem também uma questão mental. Vai chegando o final, a proximidade de você ser rebaixado, de você arrumar uma vaga na Libertadores, de você ganhar um título, a pressão mental ela aumenta. E assim, isso fica muito mais extenuante numa maneira total. Então acho que o que a gente vai ver daqui para frente, acho que isso não é um problema só do Flamengo, isso é um problema, vai ser um problema dos times que brigam nas pontas, dessa irregularidade. Vai ver um primeiro tempo
que vai massacrar e um segundo tempo mais cansado mesmo, Pedrosa. Eu acho que isso vai acontecer mais e mais daqui pra frente, infelizmente. Agora, o Flamengo, o Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, o Lucas Pedrosa. O que acontece? Que magia é essa que acontece? Olha, ele teria uma oportunidade de vencer, porque o Flamengo estava vivendo uma má fase, e aí, pro azar dele, trocou o técnico e o time começou a jogar. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo lá na Arena Fonte Nova, mas teve um ótimo resultado. Porque ganhar do Bahia lá não é fácil. É um adversário também que estava encostando no Flamengo na zona de classificação. Então você ganhar 3 pontos também contra um cara que está ali atrás de você é importante. O Flamengo muito mais ofensivo, como o Vene falou. A escolha pelo Wesley em relação ao Varela claramente é um detalhe do trabalho do Filipe Luís, que gosta de ser mais ofensivo, porque o Wesley é melhor atacando do que o próprio Varela. Você tem o Ayrton Lucas também, que tem muita velocidade, apesar de não estar vivendo uma boa fase, mas consegue voltar, consegue fazer gol. E o entrosamento dos caras lá da frente, né? Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, são jogadores que já se conhecem há muito tempo. Então o Flamengo também ganha com esse entrosamento. Eu acho que o Gerson, para mim, é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. É um absurdo que esse cara tá jogando, gastou a bola ontem. E a construção novamente feita pelo Léo Ortiz, e também, ontem não, né? No sábado. E também pelo Léo Pereira. Eu acho que essa é a ideia do Filipe Luís, né? Construir a partir da defesa. O Léo Ortiz é muito técnico, o Léo Pereira também tem boa saída de bola. Mesmo o Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira, eu entendo a ideia do Filipe Luís. Não era uma decisão fácil, tirar o Fabrício Bruno, que é um baita de um zagueiro. Mas a ideia dele, ela tem embasamento para poder acontecer. E o Flamengo tem jogado melhor com essa dupla de zaga. Ô, Vene, o Gabigol fez o jogo 300 pelo Flamengo. Aí a gente, no jornalismo, a gente lê dessa forma, o jogo de número 300. Porque como é que fala o 300 lá no numeral? Como é que é? Eu não vou arriscar, vou ser sincero. Ninguém arrisca, porque a gente não é bom com número, a gente é bom com palavras, não é mesmo? Eu sei mesmo. E foi mais uma vez, ele esteve aí entre os titulares, né? Isso tem acontecido, ele falou até sobre isso na pré-eleição, né? Antes do jogo acontecer, ele pediu a palavra e falou sobre esse número tão importante que ele atingiu. Vene, a gente não precisa falar muito, apontar muito, que todo mundo já viu. Que essa trajetória do Gabigol, ela está acontecendo como titular, obviamente, pela chegada do Filipe Luís, né? Pelo entendimento de entregar a esse jogador agora, nesse momento, essa responsabilidade. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o Filipe Luís, ele acerta em fazer isso. Inclusive, ele acerta 2 vezes. O próprio Pedrosa acabou de mencionar a entrada. Só um minutinho que ele vai trazer como é que fala 300. Informação. 300. Não vou falar isso nunca. Eu não sabia. Se escrever ali, eu vou me embolar. Tudo bem. Daqui a 10 minutos eu já esqueci. É o 300º jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Fala, e o Filipe Luís, ele acertou duplamente aí. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz, ele tinha que ser titular e o Tite, em determinado momento, não colocou o Léo Ortiz como titular, e o Gabigol jamais poderia ficar atrás do Carlinhos na fila ali pela briga por uma posição no setor ofensivo do Flamengo. Repito, se fosse o esquema do Tite, eu não ia ser a favor da entrada do Gabigol como titular, como eu não fui a favor da entrada do Bruno Henrique fazendo essa função que o Pedro fazia e o Bruno Henrique estava tentando fazer. Agora, como mudou o esquema, eu sou totalmente a favor, até porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar ao Flamengo e ele não vem fazendo partidas para que eu possa chegar aqui na frente da câmera e brigar pela titularidade dele. Não, pelo contrário. Filipe Luís conhece o Gabigol há muito tempo, sabe cada detalhe do Gabigol, como ele gosta de jogar, enfim, sabe que o Gabigol também precisa um pouco de carinho, o próprio Filipe Luís falou sobre isso, eu acho que o Filipe Luís acerta. Agora, se você me questionar sobre a atuação do Gabigol na partida contra o Bahia... Você gostou? Eu não gostei, acho que o Gabigol ele pode atuar muito melhor do que ele atuou contra o Bahia, mas isso não quer dizer que eu seja contra a titularidade dele, muito pelo contrário, vou ser a favor nessa reta final de temporada, nesse esquema que o Filipe Luís vem fazendo, o Gabigol, na minha opinião, tem que ser titular, e eu acho que o Gabigol ele só precisava de confiança. Com o Tite, a gente sabe muito bem como era a relação. Não era das melhores, o Gabigol não estava feliz, inclusive o pai do Gabigol fez um comentário recentemente, nesse final de semana aí, falando sobre a felicidade do Gabigol, dizendo, meu menino voltou a sorrir. Eu não tenho dúvida disso, que o Gabigol, de fato, deve estar muito mais feliz, muito mais contente e muito mais confiante agora com a chegada do técnico Filipe Luís. Acredito eu que o Gabigol possa crescer de produção com o Filipe Luís, mas... Repito, ele pode atuar muito melhor do que ele atuou diante do Bahia. Acho que o jogo contra o Corinthians foi melhor do que o jogo contra o Bahia. Você acha que ele precisa de tempo ou você acha que esse é o novo Gabigol? Porque a gente estava falando sobre a questão do amadurecimento, né?
E junto com ele vem mais experiência, mas vem questões físicas também. O que você era capaz um pouco mais jovem, até como atleta de alta performance, você começa a não ser mais quando você vai envelhecendo, né, no seu esporte. Você acha que... Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Gabigol precisa de mais um pouquinho de tempo. Ficou muito tempo parado, teve processos mentais muito difíceis, como um doping e depois um desgaste com o treinador, isso é muito difícil. Eu acho que ele precisa de tempo. Você acha também, Pedrosa, ou você acha que não? Que talvez seja... A gente está conhecendo um novo Gabigol. Eu não acho que o Gabigol vai voltar a ser o jogador que ele foi em 2019, em 2018, 2017, quando ele arrastava, ele pegava a bola na ponta, conseguia construir, participar. Eu não acho que ele tenha mais a vitalidade necessária para isso, e eu tô falando isso embasado nos últimos 2 anos, que é um lastro importante pra gente poder avaliar um jogador. Tem 2 anos que o Gabigol não joga em alto nível. Isso aí tem que ser deixado claro. Mesmo antes do Tite, né? Eu acho ele um grande jogador, gosto muito do Gabigol, é um centroavante absurdo. Mas voltar a ser aquele jogador, talvez ele não volte. Ao mesmo tempo, ele pode se reencontrar no Flamengo. Eu acho que quando você tem doping, você tem um treinador que não te utiliza e que não gostava de você. E ainda tem a questão psicológica, porque você tem que estar sempre motivado. O Gabigol claramente é um cara que precisa de motivação. Isso também pode virar uma chavinha dele na confiança, a conversa com o Felipe Luiz, com os seus companheiros, onde ele já venceu muito com o Flamengo também. Então o Gabigol pode ser importante nessa reta final. E o jogador precisa jogar. Isso aí eu concordo plenamente com vocês. O Gabigol não vai jogar 1, 2 jogos e vai ser o Gabigol que todo mundo espera que ele seja. Ele precisa de sequência. Em algum momento eu acho que o gol vai sair. Depois que o gol sair, vai sair a Uruca também. E o Gabigol vai desempenhar melhor. Se ele vai voltar a ser aquele jogador, eu duvido muito. Mas ele pode muito bem continuar ajudando o Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra. Vocês viram aí a mídia esportiva rasgando elogios ao Felipe Luiz, né? Esse início de trabalho, que por sinal vem sendo um trabalho muito elogiado, né? Vem sendo um trabalho muito bem visto. Eu tô muito feliz com esse início de desempenho do treinador. Já conseguiu dar uma cara ao Flamengo, já conseguiu fazer esses jogadores que estavam desacreditados voltarem a jogar bola, ter mais confiança. Isso é muito importante. Futebol é confiança, futebol é mental bom, né? Futebol é a pessoa sempre tá querendo vencer. Então Felipe Luiz, como já trabalhou com esses caras, conhece como ninguém o Flamengo, nada melhor do que ele estar à frente do Flamengo ajudando, né? Colaborando para que o Flamengo consiga dar a volta por cima, consiga ainda ganhar título nessa temporada, por que não? Ainda temos chances de título na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que o Flamengo consiga ganhar os dois. Essa que é a verdade. Vocês concordam? O que vocês acham sobre esse início de trabalho do técnico Felipe Luiz? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!